Já não é novidade para ninguém que a mulher tem um papel fundamental, arriscamos até dizer que tão ou mais importante do que o homem, no mundo. Numa altura em que nos aproximamos do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, surge no estudo agora divulgado As Mulheres em Portugal, hoje, quem são, o que pensam e como se sentem, levado a cabo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que vai assim contribuir para uma reflexão crítica sobre o papel das mulheres na sociedade portuguesa, pois só assim se conseguirá construir uma sociedade mais igualitária e, portanto, mais justa. Esta investigação envolveu uma amostra de 2.428 mulheres, que são de certa forma representativas de cerca de 2,7 milhões, com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, e abordou várias temáticas, entre os quais estão os traços de personalidade e atitude perante a vida, a pessoa parceira, os filhos, o trabalho pago, o trabalho não pago, entre outras. De uma forma geral, e em jeito de conclusão, poder-se dizer que existem três principais etapas de mudança na vida das mulheres, em que a forma de pensar se altera aos 28 anos, aos 35 e, por último, aos 50. Amor influencia a vida em geral entre todas as mulheres, que foram objeto de estudo. A maioria considera que o que mais influencia a sua felicidade é, de facto, o seu relacionamento com o parceiro e com os filhos. Mas quanto aos filhos, já lá vamos. Muitas destas mulheres afirmaram que, ao acertarem com a pessoa com quem partilham a vida, fizeram-nas sentir-se mais felizes, não só no amor, bem como com a vida em geral. Quanto àquelas que se sentem infelizes com o parceiro, tendem a sentir-se igualmente infelizes com a vida em geral. Perante isto, o estudo conclui que o facto de se estar feliz, ou infeliz, no relacionamento pode influenciar as restantes facetas da nossa vida. Portanto, é possível afirmar que a evidência confirma o ditado popular, mais vale só, do que mal acompanhada. Quanto ao relacionamento, propriamente dito, os 4 aspectos que possibilitam que a mulher se sinta muito feliz com o companheiro são: que ele participe de forma ativa nas tarefas domésticas, que ele a ouça, que ele lhe dedique o máximo de tempo possível, que ele seja carinhoso e atencioso. No extremo oposto, os 3 aspectos que mais geram mulheres infelizes, no que respeita à relação com o companheiro, são: infidelidade, falta de generosidade, relações sexuais pouco satisfatórias. Filhos não garantem uma felicidade. Com este estudo, ficou provado que, em Portugal, a maternidade não é garantia de felicidade para as mulheres. Esta afirmação poderá parecer contraditória tendo em conta que os filhos costumam ser a faceta da vida que mais felicidade lhes proporciona. Contudo, quando elas experimentam a maternidade, esta está muito pouco relacionada com o grau de felicidade que sentem nos restantes aspectos da sua vida. Por conseguinte, os filhos contribuem um pouco para a felicidade, ou infelicidade, que as mulheres sentem em relação às suas vidas, em geral, já para não falar que têm um grande potencial para desgastar relações entre o casal. A chegada dos filhos, sejam dele, dela ou de ambos, retira quase 1 ponto à felicidade média das mulheres com o companheiro com quem vivem, revela este mesmo estudo. Porém, a grande maioria das mulheres, 83%, que já viveram com um homem concorda que, de uma forma geral, os pais são capazes de cuidar dos filhos tão bem como as mães. Por outro lado, constata-se que educar crianças não foi uma tarefa fácil para 38% destas mulheres. Concretamente, metade dessas mães declara que algum dos filhos foi difícil de criar, enquanto a outra metade considera que fazê-lo foi mais difícil do que tinham inicialmente imaginado. As mães para quem a educação dos filhos decorreu tal como idealizavam, ou até de modo mais fácil do que o previsto, representam 62%. Sem tempo para si, geralmente, elas contam com muito pouco apoio no desempenho das tarefas domésticas. Na sua execução, suportam mais do triplo do trabalho dos respectivos companheiros, efetuando, em média, 74% dessas tarefas, enquanto o parceiro executa, em média, 23%. Os restantes 3% são realizados pela ajuda externa remunerada. Note-se que o tempo despendido em tarefas domésticas não varia significativamente consoante a situação laboral. Isto é, 57% do tempo que as mulheres ativas no mercado de trabalho passam em casa é despendido a cuidar do lar ou da família, enquanto as mulheres que não têm trabalho despendem 52% do tempo nesse tipo de tarefas. Quando uma mulher tem uma criança pequena,
fica praticamente sem tempo para si própria. Em média, se tiverem uma criança com 5 anos ou menos, passam 82% do tempo em que estão em casa, acordadas, a dedicar-se à casa ou à família, desempenhando trabalhos não pagos. 46% às crianças, 35% às tarefas domésticas, 1% ao cuidado de netos ou de pessoas dependentes. Nesta situação, o tempo para si próprias fica reduzido a menos de 1 hora por dia, 54 minutos em média. O lado profissional. Outro dos temas abordados neste estudo foi a questão do trabalho pago, sendo que o nível de escolaridade é fundamental para determinar a situação das mulheres no mercado de trabalho. Ter um trabalho pago é o mais habitual entre as mulheres que residem em Portugal, sendo que 71% das mulheres analisadas estão ativas. As restantes distribuem-se da seguinte forma: 10% estão desempregadas e encontram-se ativamente à procura de emprego, 10% já trabalharam, mas não estão à procura de emprego, 7% ainda estão a estudar, 2%, um valor muito reduzido, nunca tiveram trabalho pago. Menos de um terço, 31%, sentem-se muito felizes, ou felizes, com o emprego que têm, já 51% estão infelizes e 18% estão quase felizes. Por outro lado, para 14% das mulheres, o trabalho que têm ultrapassou as suas expectativas, para 37% está de acordo com o que esperavam, e para 44% está abaixo, ou muito abaixo, das suas expectativas. Considerando ambos os indicadores, não se pode dizer que as mulheres se sintam particularmente realizadas com o trabalho pago em Portugal. De uma forma geral, elas demonstram pouco entusiasmo no trabalho, sendo este estritamente encarado como uma forma de oferir rendimentos. Porém, quanto maior é o nível de escolaridade da mulher, maior parece ser o seu entusiasmo relativamente ao trabalho pago.